you stood before creation, forever within your hand. Bom, fala pessoal, tudo bem? Não, de novo, começa de novo. Muitas pessoas me pediram para abrir o meu canal, para fazer um canal no YouTube, para falar de fotografia e diversas outras coisas. E eu sempre enrolei, sempre falei que ia criar, mas nunca criei, mas dessa vez chegou. E eu acho que o primeiro vídeo que eu tenho para fazer, eu acho que seria a coisa mais óbvia, é contar um pouco de como foi a minha história na fotografia para vocês. Mas não de uma forma técnica, de uma forma mais literal, de como tudo aconteceu, de como eu me tornei um fotógrafo. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Eu ganhei meu primeiro iPhone de presente do meu pai. E eu lembro que eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Era aqui na época do 4S, iPhone 4S. E a câmera era muito boa comparada aos celulares daquela época, sabe? E aí eu comecei a fotografar tudo que eu via pela frente. Eu comecei a tirar foto de animais, eu comecei a tirar foto de plantas, de pessoas. Eu comecei a tomar amor por aquilo. O que eu não sabia é que Deus já tinha preparado isso pra mim antes mesmo de eu nascer, sabe? O dom já estava em mim, Ele já tinha colocado o dom em mim. O iPhone eu acho que foi só um pretexto para tudo acontecer. Aí eu acho que passou alguns meses, o meu pai ele me deu a minha primeira câmera de presente. Eu tinha pedido ele, era uma Canon T3i, se eu não me engano. E eu comecei a tirar foto com ela, mas assim, eu confesso que eu era muito ruim. Eu era muito ruim no que eu fazia. Sabe, às vezes eu não consigo imaginar como eu consigo chegar nos resultados de hoje comparado aos resultados que eu tinha antes. Eu acho que eu evolui muito, com toda a humildade do mundo falando. E até que eu me mudei para o Rio de Janeiro. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, passou uns 2 anos, e eu lembro que foi um ano que tudo aconteceu na minha vida. Antes de eu contar isso para vocês, eu quero dizer que assim, o propósito desse vídeo é motivar vocês a acreditarem nos seus sonhos, é motivar vocês realmente a acreditarem nisso. Porque eu não estou falando algo de que eu li ou algo que alguém me falou sobre, eu estou falando de algo que eu vivi. Foi um sonho. Eu lembro que nessa época eu não tinha uma condição financeira boa, porque eu não tinha um trabalho 100% aprimorado, eu não tinha 100% de clientes, eu não tinha uma renda fixa com fotografia, então assim, eu não tinha condições de ter um equipamento bom, eu não tinha condições de ser um fotógrafo mais evoluído, um fotógrafo mais conhecido, um fotógrafo mais profissional, sabe? E tudo começou com uma oração. Foi o dia, eu acho que eu nunca vou me esquecer desse dia na minha vida, porque foi um dos dias mais incríveis que tudo aconteceu pra mim. Eu lembro que eu estava no meu quarto e eu orei, eu tinha acabado de ler a Bíblia e eu orei falando assim: Deus, o meu sonho é ter uma 5D Mark III, que é uma câmera da Canon, e o meu sonho também é ter um drone. Hoje eu não tenho condições disso, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar com que isso se torne possível. E aí eu lembro que depois que eu fiz essa oração, passou um mês ou um mês e meio, e eu conheci um cara, o nome dele é Thiago. Ele é um empresário muito rico aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele é um empresário muito bem sucedido, ele namorava uma amiga minha nessa época, e aí ela me apresentou para ele, e ele gostou muito do meu trabalho. E eu quero deixar esse primeiro ponto para vocês. Quando Deus ele tem algo para sua vida, não importa quem seja, Deus ele vai colocar uma pessoa no teu caminho para te ajudar. Eu já tive muitas pessoas no meu caminho que me ajudaram muito, e eu queria muito citar o nome de cada uma delas aqui, mas são muitas. Só que o Thiago ele foi uma pessoa muito importante, porque ele viu o potencial em mim, e ele falou pra mim assim: Júnior, eu vou investir em você. Eu lembro que a gente foi pra uma padaria um dia que ele queria se reunir comigo, era de manhã, a gente foi na padaria tomar café, e aí ele perguntou pra mim: Júnior, o que você precisa? Eu nunca vou me esquecer disso. Ele perguntou pra mim: o que você precisa? Eu virei e falei pra ele: Thiago, o que eu preciso hoje pra me tornar um fotógrafo melhor é de uma câmera, que no caso era a 5D Mark III, a qual eu tô gravando esse vídeo, de um drone, eu precisava de um drone, e de umas lentes específicas. E ele falou assim: é tudo que você precisa? Eu falei: Thiago. Ele falou: tudo bem então. A gente saiu daquela padaria e eu lembro que eu saí de lá com muita esperança mesmo. Daí passaram-se alguns minutos e eu lembro que eu estava muito ansioso naquele dia, mas passaram alguns minutos e aquela ansiedade começou a passar porque eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Daí quando era, sei lá, umas 2, 3 da tarde, o Thiago me ligou e ele falou pra mim assim: Júnior, você ainda tá aqui pela Zona Sul? Eu falei pra ele: tô, Thiago. Ele falou: então passa aqui em casa daqui a pouco. Eu falei: beleza, eu vou passar. E aí eu fui até a casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, tinha uma sacola preta lá. E dentro daquela sacola tava tudo que eu tinha pedido pra ele, tudo.
E ele falou assim: Júnior, aqui está todo o equipamento que você precisa. Tudo que você falou para mim que precisa eu consegui para hoje. No mesmo dia ele conseguiu pegar todo o equipamento. E assim, o Thiago, ele não era meu amigo, ele me conheceu acho que naquele dia pessoalmente, sabe? A gente não tinha um relacionamento de amigos, ele confiou em mim, ele se dispôs a investir em mim, e eu vejo muito isso como uma forma de Deus demonstrar a sua bondade para comigo. Mas eu também me lembro que no dia que eu orei pedindo a Deus esse equipamento para eu poder me aprimorar na fotografia, eu tinha lido um versículo que falava, acho que é João 15, onde Jesus diz para os discípulos: tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu lembro que eu virei para Deus e falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condições disso, mas o Senhor vai ser glorificado em tudo que eu fizer. E eu acho que esse é um dos pontos de eu falar tanto de Deus através da fotografia, de eu falar tanto de Deus através de textos, através de lives, para as pessoas. O fato de eu falar tanto de Deus é porque eu entendi qual é o real propósito. Não se trata de fotografia, não se trata de quantas vezes eu vou escrever textos ou falar de Deus para as pessoas, não se trata de quantas fotos eu vou tirar ou quantas eu vou editar. Se trata de um propósito, se trata de gerar esperança, se trata de mostrar para as pessoas que aquele menino que nasceu na favela, porque eu nasci numa favela, eu poderia ser só mais um gigantesco número de pessoas que não têm esperança hoje no nosso país. Mas Deus, Ele me deu esperança. Ele tornou da minha vida esperança. Ele me deu esperança no passado, Ele me dá esperança hoje, eu tenho certeza que vai ser assim até a eternidade. E eu gosto de passar essa esperança para as pessoas, porque uma vez eu aprendi isso com o meu pastor. Ele fala uma frase que é muito interessante: nunca deixe o dinheiro te dizer até onde você pode ir. Muito pelo contrário, diga para o dinheiro até onde você vai. Sabe, eu poderia ter me conformado com o fato de eu não ter condições de ter uma câmera, de dinheiro para comprar a câmera que eu queria, ou comprar o drone que eu queria, ou comprar o equipamento que eu precisava. Mas eu conheço o Deus do impossível, sabe? Eu não quero que vocês enxerguem Deus como um barganha, como uma forma de você obter coisas fáceis, porque esse não é o propósito. O propósito é você entender que Deus, Ele provê todos os recursos a partir de que o propósito do seu coração seja glorificar Ele através de tudo que você faça. Hoje, para mim, eu não me considero mais um fotógrafo de fotos. Eu me considero um fotógrafo de Deus. Um fotógrafo que glorifica a Deus com aquilo que faz. Sabe, o meu propósito hoje é gerar esperança para as pessoas, porque eu vejo um mundo, principalmente no nosso país, pessoas sem esperança de realmente fazer algo bom. Pessoas sem esperança de realmente se aprimorarem naquilo que elas são boas. Hoje terem esperança de que vão se tornar grandes e obter grandes resultados através do que elas fazem. Elas perderam a esperança porque elas acreditam que sonhos são coisas muito impossíveis de ser conquistadas. Eu poderia falar em inúmeras experiências que eu tive com Deus aqui para vocês, de tudo que Deus fez na minha vida. Eu realmente poderia fazer isso. Mas eu acho que o fato só de eu te contar como eu entrei na fotografia, que foi através disso, mostra o quão bom Deus foi comigo, o quão bom Deus é comigo, sabe? E eu quero deixar nesse vídeo para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante. É vocês entenderem que se vocês souberem quem você é e quem Deus é para vocês, a vida muda, a vida se torna muito mais fácil de ser compreendida, porque você vê que você não está sozinho. Hoje eu não me encontro sozinho, hoje eu não encontro coisas para mim mais que são impossíveis, sabe? Eu não vejo mais sonhos que eu olho e falo, eu não posso alcançá-los. Vocês sabem por quê? Porque eu sei que atrás disso tudo há um propósito. O propósito é fazer com que o Pai seja glorificado no Filho. Eu sou o Filho, Ele é o Pai. É fazer com que Ele seja glorificado na minha vida. Hoje eu tento ao máximo motivar as pessoas ao meu redor, eu tento ao máximo motivar as pessoas que têm sonhos, porque eu sei o que é não ter ninguém para te motivar. Eu sei o que é não ter ninguém para te ajudar. E hoje eu tenho prazer de ajudar as pessoas porque um dia Deus, Ele colocou pessoas no meu caminho para me ajudarem. Então não importa o que você quer fazer da sua vida, se você quer ser um fotógrafo, se você quer viajar ao mundo, se você quer ser um ator, se você quer ser qualquer coisa que envolva arte ou não envolva, não importa. A questão é você saber quem Deus é e quem você é para Deus. E se você é um filho de Deus, você pode ter certeza que Deus te ama o suficiente para fazer com que todas as coisas se tornem possíveis. Todas as coisas se tornem possíveis para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que Deus seja glorificado na sua vida. Eu falo isso com toda a convicção do mundo, porque às vezes é difícil de acreditar. Meus amigos sempre falam isso para mim, Júnior, é muito difícil de acreditar onde você chegou hoje. E eu falo para eles, foi para que o Pai seja glorificado no Filho.
Eu poderia falar para vocês inúmeras técnicas, edições e coisas que eu sei sobre fotografia, mas eu acho que a coisa mais preciosa que eu tenho da fotografia na minha vida é a bondade de Deus. É ver a bondade de Deus de quem eu era até onde eu cheguei. Entendem? Então acho que é isso. Kari? Are you here? I want to do it again. Yeah? Go Can you ahead. press? Então acho que é isso. Oh God, meu telefone tinha que tocar agora. Mãe, pelo amor de Deus, você não fez isso. Não, calma, não acabou. Eu vou refazer o final. Fiquei um pouco nervoso agora. Botei no modo avião no celular.